Fala, trader! Segunda-feira, seja bem-vindo a mais um vídeo do Portal do Trader. E aí, como você acha que o Copom, a PEC de transição, a China e a Europa podem afetar no seu trade? Ficou curioso? Então fica com a gente, porque esse é o assunto dessa semana, né? Falando um pouco dos destaques da semana agora, do dia 5 de dezembro de 2022. É um dia que teve jogo do Brasil. Fala pra mim, escreve nos comentários aqui embaixo o que você achou desse jogo aí. Ou não precisa falar sobre futebol não. O que você acha sobre trading? Quais são as suas dúvidas? Quer fazer algum comentário sobre a transmissão? Fica à vontade, soltou ouvidos. Inclusive no último vídeo a galera pediu material de opções. Seu desejo vai ser atendido. Nos próximos vídeos eu vou preparar algo bem interessante para vocês. Enfim, de modo geral, como isso que eu acabei de falar para vocês, né, a PEC de transição, a questão da Europa, a China ou até mesmo o Copom, como isso vai afetar os day traders, por exemplo? Então fica comigo, porque depois da vinheta eu venho com a resposta para vocês. Vejo você já, hein? Pois bem, traders, seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Portal do Trader. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os destaques dessa semana. Alguma, de certa forma, tem a ver com o vídeo que eu fiz ali no sábado, onde eu falei um dos destaques era Petro, né? Mas não só a Petro tem sido destaque no mercado, tem muita coisa que tem se movimentado em função do cenário em geral. Agora vamos ao que nos interessa, o que a gente tem ao longo dessa semana. Vamos recapitular, caso você não acompanhe o cenário macro, né? Primeiro ponto, Copa do Mundo. Ela toma o tempo do brasileiro, toma a atenção do brasileiro e durante esse momento o mercado não se move. Quer ver? Vamos lá para a tela? Olha só, isso aqui foi sexta-feira, tá? Entre as 4 e as 6 horas da tarde. Olha como o mercado de índice ficou, né? Olha o dólar como lateralizou, ou seja, nesse momento a liquidez, o volume de negociação cai e a volatilidade cai também, os preços praticamente param de oscilar. Então, se você é um cara que está pensando em fazer day trade, o momento da Copa não é um momento ideal. Por mais que você não queira assistir os jogos, queira aproveitar o seu tempo de alguma outra maneira, não tente aproveitar ele operando no mercado, a menos que a sua especialidade seja justamente operar mercados de baixa volatilidade lateralizados. Algo que eu, particularmente, já ganhei muito dinheiro fazendo trade nesse tipo de operação. Houve época em que eu só procurava ativos com esse tipo de característica, tá? Vamos falar de Brasília. Brasília, sem sombra de dúvidas, é o item que mais mexe com a nossa bolsa de valores, tá? Seja a parte de ações, de câmbio, de juros, ou até mesmo de commodities. E aí, vindo de lá de Brasília, qual é o ponto do momento, né? O que chama atenção no momento? É a PEC de transição, é o conjunto de regras para passar o bastão entre o atual governo do Bolsonaro para o próximo governo, que é o governo Lula, tá? E nisso vem sendo negociada uma série de exigências, limitações ou até liberações. De modo geral, a preocupação do investidor é que o próximo governo não gaste mais do que deveria, colocando o Brasil numa situação fiscal complicada. Há uma fotografia que se tinha no início, assim que o Lula tinha acabado de ser eleito, a preocupação era muito grande de que o governo fosse tentar dar um calote na sua dívida pública, na sua situação fiscal. Hoje, o mercado está mais confortável porque o Congresso se impôs, o Senado também, mostrou que não é bem assim, e o Lula vai ter que negociar bastante e não vai sair impondo tudo que ele quer. Ou seja, ele tem uma oposição muito presente para garantir que ele não faça tudo aquilo que ele bem entende, muito diferente, né, do que a gente viu em governos anteriores do PT. Então, dessa vez, ele tem ali o Lira, né, e o Pacheco, o Lira principalmente, que é o cara do PL no Congresso, ou seja, ele é oposição, então não dá para fazer tudo o que ele quer, muito embora, assim, as negociações estejam saindo. Então, isso é legal. A gente tem oposição, mas a gente tem os pontos sendo questionados e caminhando adiante, tá? Além disso, vindo de Brasília, também tem uma expectativa muito grande com relação ao Haddad na Fazenda. E aí, o que você acha, hein? Lembre de colocar aqui nos comentários. Gosta ou não gosta? O fato é que, de modo geral, a proposta é que o Haddad ele cuide das propostas políticas, aquele jogo de cintura para lidar com exigências diversas, e ele seja amparado por uma equipe técnica. De modo geral, o mercado gostou disso, né? É claro que na teoria tudo é lindo, mas se isso funcionar, em tese a gente teria um cara que
tem respaldo técnico e, ao mesmo tempo, tem jogo de cintura para lidar com as questões políticas, algo que cá entre nós o Paulo Guedes não tinha, então, ou não tem, né? Ele ainda é o ministro. Então, o mercado ele não se sentiu totalmente frustrado com o fato do Haddad assumir a Fazenda. Quer dizer, no primeiro momento foi uma frustração total, mas aos poucos isso está sendo digerido, tá? Além disso, né, se a gente falar de agenda, eu diria que o mercado brasileiro tem 2 pontos altos na nossa agenda, que são basicamente um na quarta-feira, que é o Copom. Na verdade, é quarta-feira depois que o mercado já fechou, então ele vai impactar na quinta-feira. De modo geral, a expectativa é que a Selic seja mantida em 13,75%. Poucos acreditam que ela seja elevada para 14%, né? Mas a grande expectativa é sobre os pronunciamentos, o que vai ser feito a seguir, como vai ser 2023. Vai haver corte na taxa de juros? Vai haver aumento antes de começar a cortar a taxa de juros? Então, isso tudo tem deixado um pouco de apreensão. Além disso, na sexta-feira, a gente tem um dado importante de inflação, que é o IPCA, né? Esse dado ele é muito acompanhado pelo mercado e vai dar uma noção melhor ali como anda a nossa questão inflacionária. Brasil, nesse ponto, a gente tem que tirar o chapéu. O Banco Central nosso, ele conseguiu se manter independente, ele agiu antes dos demais bancos centrais do mundo e, por conta disso, enquanto as demais nações, muitas delas, inclusive Estados Unidos, discutem até onde a taxa de juros poderá ser elevada, o Brasil, de vez em quando, flerta com a possibilidade de discutir quando a taxa de juros começa a ser cortada. Então, é raro, mas a gente está na frente nessa corrida, tá? Agora vamos falar de China, porque esse é um outro ponto muito importante. A China teve lá a sua política, né, de Covid-0. Isso, obviamente, imobilizou bastante a indústria chinesa, o que, consequentemente, impacta na exportação brasileira, por exemplo. A China é um grande parceiro comercial do Brasil, né? Então é importante para a gente acompanhar a China. A China impacta muito na cotação do minério de ferro. E depois de alguns protestos da população, a China ela começa a flexibilizar, quem diria, hein? China, um país comunista, um país autoritário, flexibilizando a política de Covid-0. E isso é muito bem visto pelo mercado, tá? Porque, afinal de contas, a China vai conseguir produzir mais e o Brasil vai ter para quem vender e a economia global, de certa forma, gira mais ou melhor por conta disso, tá? 2 últimos pontos. O primeiro eu vou falar sobre Europa. Europa, a zona do euro, né, sofrendo bastante com a crise energética, porque o que acontece? A gente está chegando agora, dezembro, é o inverno no hemisfério norte, lá faz muito frio, lá neva e a galera precisa de aquecimento para se manter viva, precisa de sistema de calefação nas casas, basicamente isso consome combustível, isso consome petróleo, isso consome gás. Só que acontece que o gás que alimenta boa parte da Europa vinha da Rússia e esse fornecimento foi cortado. Saiu, inclusive hoje, circulou nas redes sociais, né, que a Suíça ela vai impor sanções, restrições para a utilização de carros elétricos com o intuito de poupar energia elétrica. Vejam só, já tinham outras medidas, né, que o aquecimento, a calefação nas áreas comerciais não poderiam passar de 20 graus a temperatura ambiente, alguns comércios teriam um horário limitado de funcionamento, então a Europa vai sofrer cada vez mais porque o inverno só começou com a questão de falta de energia, falta de gás, falta de petróleo. E isso não tem uma grande interferência direta para o Brasil, mas pode deflagrar uma crise global e é por isso que merece ser acompanhado com um pouquinho de atenção, tá? Para terminar, Estados Unidos, sem sombra de dúvidas, a economia internacional mais importante para o mercado brasileiro, não tem uma agenda muito movimentada e ele vem trabalhando em função do que vai acontecer na semana que vem, quando teremos o FONC, né? A reunião e o pronunciamento do Banco Central norte-americano em relação à sua taxa de juros. Então, de certa forma, a apreensão vinda do mercado financeiro norte-americano, a gente acaba postergando, joga lá para a semana que vem. Show de bola? Espero que você tenha gostado desses pontos até agora. Lembro para você, se gostou, deixa seus comentários, deixa suas dúvidas, fala comigo, porque sem você se manifestar eu não sei o que você está pensando. Se você ainda não deu like nesse vídeo, já aproveita, dá aquele like, se inscreve no canal e aquela coisa toda, tá? No portal do Trader agradece, isso ajuda muito a gente a divulgar o nosso trabalho. Agora, vamos lá para algumas dicas finais, né? De tudo que eu falei até agora, o que realmente importa? Porque assim, eu vou falar para você o seguinte, o que dá
para fazer dinheiro a partir dessas informações é o que realmente interessa. Algumas delas têm um grande impacto nas mídias, no seu grupo de WhatsApp, com a família, com os amigos, mas não tem impacto no mercado. Então é importante, um trader precisa saber filtrar aquilo que realmente importa. E bom, o que realmente importa no meio disso tudo, tá? O primeiro ponto que eu acho que é extremamente importante é você não confundir o seu viés político, a sua opinião, o seu desejo, os seus ensejos com o sentimento de mercado, né? Então, assim, eu sei que para muita gente causa um incômodo ali no estômago quando eu falo que o mercado está começando a aceitar o Haddad. É impossível, esse cara nunca foi economista, esse cara não entende nada. E eu até concordo, né? Mas vocês têm que entender que o mercado é dinheiro que gira lá e muitas vezes as pessoas aprendem a mexer no mercado de acordo com o que elas têm e não de acordo com o que elas gostariam. Então, assim, eu sei que muita gente gostaria, né, do Guedes na economia ou do Alckmin no lugar do Haddad. Isso, aparentemente, até esse momento não é o mais provável. Então, beleza, Haddad na Fazenda. O que você faz da vida? Isso aí, o Brasil vai virar Venezuela. Ok, isso talvez seja a sua impressão. Mas procura sentir o que o mercado vem fazendo em relação a isso. Qual é a percepção do mercado? Como é que você percebe isso? Depois de uma longa jornada, você tem bagagem para começar a sentir isso, olhar para o gráfico e entender que o mercado não reage mal a uma notícia que a gente pessoalmente acha ruim, né? Mas para quem ainda não tem essa maturidade, afinal de contas isso requer tempo, você pode ler boletins. Dos boletins eu destaco muito o Bom Dia Mercado, que eu leio diariamente, gosto bastante, tem um viés bem político e ele traz muito dessas impressões, inclusive com citações, trechos de grandes gestores do nosso mercado. Maravilha? Bom, agora que você entendeu sobre diferenciar aí a tua opinião da opinião de mercado, vamos falar um pouquinho da Europa. A verdade é que a Europa não impacta em nada o Brasil, tá? Eu confesso que no dia a dia pouco me importa se o euro valoriza ou desvaloriza, como está a taxa de juros na Inglaterra ou como anda a produtividade na Alemanha. Porém, é importante dizer que lá é uma economia, a região do euro é uma economia importante e algumas das maiores crises do mundo, elas foram deflagradas por pequenas economias, né? Um exemplo ali da Tailândia, né, que deflagrou uma grande crise na Ásia há cerca de 20 anos atrás, pouco mais de 20 anos atrás. A gente teve também uma crise do México, né, que teve ali um cruzamento de história com a Argentina, uma coisa bizarra. E a gente teve até numa situação mais recente, uns 10 anos atrás, mais ou menos, a crise do Chipre. Muita gente nem sabe o que é o Chipre, onde fica, mas enfim, é o país da zona do euro e que na época ameaçou deflagrar uma grande crise global. Agora pensa o seguinte, se pequenas economias conseguiram detonar grandes crises, imagina o que aconteceria com uma economia da Itália, né, a terceira maior da zona do euro, atrás apenas da Alemanha e da França. O que aconteceria, sei lá, uma Espanha, Portugal, né? Então é importante sim mapear, pelo menos ficar de olho ali, ter uma noção básica do que rola na zona do euro, não necessariamente tomando aquilo como uma grande fonte de decisões, especialmente para os trades de curto prazo, tá? Então, Europa, de modo geral, não impacta, mas é importante entender, pelo menos por cima, o que está rolando por lá. China, sim, impacta o Brasil, nosso maior parceiro comercial, então é importante ficar de olho como fecharam as commodities, né? Minério de ferro, por exemplo, negociado no porto de Dalian. Eu chego a falar isso todas as manhãs no call, lá no ao vivo do Portal do Trader. Isso pode sim impactar, né, na vida do brasileiro, para siderúrgicas, né, CSN, Gerdau, Usiminas e até o caso de mineradoras, como é o caso da Vale. E são blue chips, né, movimentam bem o nosso mercado. Então, China é importante, os caras mandam muito na economia não só brasileira como global, em termos de consumo de insumos, tá? E aí, para fechar, Estados Unidos, como eu já disse, é sem sombra de dúvidas a economia mais relevante para o mercado brasileiro, porém, nesta semana, os caras estão ali na surdina, na expectativa do que vai ocorrer na semana que vem, né? Vale lembrar que na semana passada a gente teve payroll, o payroll surpreendeu vindo para cima, muito emprego forte, salário forte, isso preocupa porque pode aumentar a taxa de juros como resposta a essa atividade econômica. Pode ter um aumento de taxa de juros mais agressivo ou igual aos anteriores. Na verdade, o mais agressivo é o igual aos anteriores, quando a perspectiva era de uma queda no próximo aumento de juros. E o que acontece?
Com juros mais atrativos nos Estados Unidos, a gente pode ter fuga de capital do Brasil. Isso impacta no dólar para cima e na Bolsa de Valores para baixo. Tanto é que foi assim que o dólar reagiu na semana passada, né? De novo, vamos lá para a tela só para você dar uma olhada e refrescar sua mente, tá? Então vamos lá, ó. Payroll, dólar, chacoalhou, hein? Subiu com tudo, devolveu tudo, subiu com tudo de novo e acabou se mantendo para cima. Hoje, pelo jeito, vem dando sequência a esse movimento comprador da moeda. E a Bolsa de Valores, quando saiu o payroll, despencou, disparou, devolveu um pouquinho, tentou uma respirada para retomar o movimento de alta e desabou, não encerrando no negativo, mas ensaiando bem aquém do que poderia ter desenvolvido na sexta-feira. E hoje, pelo jeito, pesou mais, inclusive encerrando não só abaixo do fechamento da sexta-feira, como abaixo, nesse momento pelo menos, né? Eu estou aqui trabalhando o início da tarde, fechamento da quinta-feira também está trabalhando abaixo disso, tá? Então a gente tem um mercado, de certa forma, ainda ecoando, ressoando aquela negatividade gerada pelo dado do payroll, dado mais importante do setor de empregos, que saiu na última sexta-feira lá nos Estados Unidos. Maravilha? E é com isso que eu encerro os destaques desta semana. Eu espero que isso te ajude aí a balizar no que você deve prestar atenção. E que dias a gente tem mais gatilhos, né? Pegando os dias de agenda, por exemplo, especialmente no mercado brasileiro. Show de bola? Curtiu? Deixa os seus comentários aqui, deixa suas críticas também, elas são muito boas para a gente melhorar o nosso material. Não esqueça de acompanhar a gente no próximo vídeo, que vai ser sobre domínio técnico, sobre day trade, nesta quarta-feira, né? Fora isso, bom, acho que você já pegou um pouco da nossa programação, né? Segunda-feira eu venho com os destaques da semana, na quarta-feira eu venho com meio que uma mini aula sobre um determinado conceito, e no sábado eu venho aqui para falar um pouco que papel é um papel quente no momento, né? Como você pode operar e se aproveitar desse ativo, beleza? É isso aí, vou ficando por aqui, agradeço mais uma vez a sua presença, a sua atenção e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, forte abraço!